Olá pessoas, sejam bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigo, esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. Hoje vamos falar um pouquinho sobre filosofia. Hoje eu quero trazer para vocês um dos temas mais legais da história da filosofia, que é o conceito de vontade de poder do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Quem foi Nietzsche? Nietzsche é considerado por muitos um dos maiores pensadores do século XIX. Nasceu na Prússia, era filho de uma família extremamente religiosa, o que levou ele a estudar teologia, depois filologia, mas logo ele rejeitou a religião e se dedicou exclusivamente ao estudo da filosofia. Com apenas 24 anos, tornou-se professor na Universidade de Basileia, onde fez amigos muito importantes, entre eles o compositor Richard Wagner, um dos compositores clássicos mais famosos e mais brilhantes da Alemanha. Wagner teve fortes influências nos primeiros escritos de Nietzsche e foi amigo durante um longo tempo, mas logo Nietzsche acabou rompendo com Wagner, isto porque Nietzsche não levava muito a sério, não gostava muito do radicalismo presente no nacionalismo e no antissemitismo desse escritor. Para Nietzsche era literalmente exagerado. Nietzsche teve, ao longo de sua vida, vários problemas de saúde. Em decorrência disso, largou a carreira como professor, largou a carreira acadêmica e passou a viajar pela Europa, onde terminou, ou melhor dizer, ele não terminou, né? Mas onde dedicou-se exclusivamente aos seus textos, aos seus escritos. Em 1889, ele teve um forte colapso mental, né, dele muitas dores de cabeça, o que levou ele à morte pouco tempo depois. Do ponto de vista ideológico, podemos classificar Nietzsche como um niilista. Embora, devo dizer para vocês, que essa classificação não é tão simples assim, pelo menos não é tão simples na obra de Nietzsche. Lado a lado com Marx e com Freud, vamos começar de novo? Lado a lado com Marx e com Freud, Nietzsche passou a ser considerado pelo filósofo francês Paul Ricoeur como o mestre da suspeita. Isto porque, na obra desses três autores, existe uma forte crítica ao pensamento ocidental e uma certa desconstrução do pensamento ocidental. Por isso são chamados de mestres da suspeita. Embora os escritos de Nietzsche não sejam necessariamente sobre filosofia política, anos mais tarde ele passou a ser considerado um dos grandes filósofos que influenciaram o desenvolvimento do pensamento nazista alemão, em parte por manipulação editoriais atribuídas à sua irmã, que após a morte de Nietzsche ficou responsável pela edição e pela publicação dos textos dos filósofos. Em parte também, é claro, pela amizade que ele nutriu durante muito tempo com Richard Wagner, e esse sim, um dos grandes nomes atrelados ao desenvolvimento das ideias nazistas, e como todo mundo sabe, Hitler era um grande admirador das obras de Wagner. Mas por fim, a gente pode atribuir essa influência do pensamento de Nietzsche no nazismo, sobretudo com uma associação, na minha opinião errada, que os nazistas fizeram com o conceito de vontade de poder e a supremacia alemã. E é justamente sobre esse conceito, vontade de poder, que vamos falar nesse vídeo. Em Zaratustra, um dos principais livros de Nietzsche, esse livrinho aqui, Assim Falou Zaratustra, Nietzsche descreve o caminho de um sábio, Zaratustra, uma analogia com o nome de um pensador Zoroastra. Zaratustra basicamente se isolou da sociedade e subiu a montanha. Depois de muito tempo refletindo na beira de uma caverna, Zaratustra resolve descer a montanha. Ao cruzar com um peregrino, dizia: olha, Zaratustra subiu a montanha levando fumaça, agora ele desce a montanha trazendo fogo. E quando Zaratustra volta justamente à sociedade, à civilização, Zaratustra traz consigo um conceito de um novo homem, uma nova ideia daquilo que vem a ser o homem, daquilo que deveria ser o humano. Ele cria o conceito de super-homem. Diz ele a uma multidão: o homem é como essa corda entre o abismo. De um lado, o humano, demasiado humano, do outro lado, o super-homem. O homem é algo justamente que pode ser superado. E Zaratustra vai pregar a superação das fragilidades éticas, morais e intelectuais do ser humano. Com Zaratustra a gente percebe que Nietzsche vê de certa forma a cultura ocidental em decadência, vê o homem de seu tempo em decadência, uma criatura digna de dar dó. Isso aparece justamente na chamada Moral do Senhor,
moral do escravo, ou se preferirem, moral do rebanho. Para ele, lá na antiguidade, os valores morais atribuídos aos senhores eram considerados valores elevados, valores e virtudes elevadas, como a força, a vitalidade, o poder. Em contrapartida, os valores atribuídos ao escravo, como a humildade, a passividade, o fato de ser inofensivo, de aceitar tudo, eram considerados valores inferiores, valores indignos, digamos assim. Então Nietzsche percebe que existiu ao longo da história do mundo ocidental uma inversão de valores. Aconteceu uma substituição das virtudes afirmativas, que eram essas virtudes dos senhores, essas virtudes em favor da vida, por virtudes negativas, virtudes negadoras da vida, que eram as virtudes dos escravos. Essa mudança, em parte, Nietzsche atribui justamente ao nascimento da filosofia grega, as ideias de Sócrates e Platão, que ele vai chamar de o nascimento da tragédia, mas sobretudo ao desenvolvimento das grandes religiões monoteístas, em especial o cristianismo e o judaísmo. E nesse ponto a gente percebe literalmente a ruptura do pensamento de Nietzsche, como ser humano, como escritor, como filósofo, com o pensamento cristão, que era a sua base familiar, né? Inclusive, como já falei antes, ele foi um estudante de teologia. O cristianismo e o judaísmo, na visão desse autor, criam uma moral de rebanho, onde o humano fraco, tolo, digno de dó, abandona a própria vida, abandona as próprias paixões para simplesmente seguir os ensinamentos de outras pessoas. Inclusive, na obra do Nietzsche, a gente vai conseguir achar muitas frases pesadas justamente contra os pastores, né? Contra os líderes religiosos. Nietzsche diria então para você, diria para mim, diria para nós, o que você prefere? Você prefere ser uma ovelha no rebanho ou você prefere ser uma ave de rapina? Você prefere ser aquele que é guiado por outros ou você prefere ser o senhor do próprio destino? Nesse ponto, e é nesse ponto que vai nascer a ideia ou o conceito de vontade de poder. A vontade de poder não é apenas a demanda por dominar, controlar, ser o dono do mundo, como pensavam erroneamente os nazistas. A vontade de poder ela não é tão coletiva, ela é mais individualizada. A vontade de poder é justamente a luta por objetivos mais elevados que a mera sobrevivência. Ou seja, nessa luta, até mesmo arriscar a própria vida é aquilo que faz com que a gente tenha uma vida digna no pensamento de Nietzsche. E é justamente nessa vontade de poder, ou em decorrência dela, que vai nascer o conceito de super-homem nietzschiano. O homem que é senhor da sua própria vida, que é senhor das suas próprias ideias, que não se sujeita à moral ou à virtude negadoras da vida, negadoras dessa vida aqui, que vão propor uma vida em outro plano, digamos assim. Ora, Nietzsche é certamente um autor que veio para desconstruir muitas verdades fáceis. Por isso ele é um autor que te incomoda. Ler Nietzsche te incomoda demais, porque ele bate na ferida. Não é à toa que ele chegou a dizer que ele não era um homem, que ele era dinamite. Inclusive em alguns livros muito interessantes, como no Crepúsculo dos Ídolos, ele deixa isso claro, ao afirmar que os ídolos do universo possuem pés de barro, ou seja, as verdades éticas morais sobre as quais se construiu a sociedade ocidental são, na verdade, muito frágeis e fáceis de derrubar. Por isso, um homem dinamite pode fazer isso. E essas verdades fáceis limitam o desenvolvimento do homem e impedem que nós nos tornamos o chamado super-homem. E isso justamente vai aparecer no livro Além do Bem e do Mal e Genealogia da Moral. E é justamente por isso também que eu posso dizer para vocês, sem muito medo de errar, que hoje Nietzsche é considerado um autor fundamental na crítica e na revisão de teorias totalitárias e de sistemas de dominação, como, por exemplo, o próprio nazismo, que era um sistema de dominação, e todas as outras formas de totalitarismo, inclusive, por que não, o comunismo soviético e, em boa parte, o marxismo. E aí Nietzsche é um autor fundamental, hoje mais do que nunca, para a gente entender o desenvolvimento dos sistemas totalitários e a crítica que ele faz a esses sistemas. Bom, gente, quero saber muito o que vocês pensam a respeito desse autor. Deixem aqui no lado, nos comentários. Quero saber o que você acha de Nietzsche, se ele realmente é importante. E, é claro, me sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal, deixem um like de vocês. No mais,
Forte abraço a todos.